Totalmente cercada de mistérios, mitos, fatos e lendas, a história do príncipe africano que ajudou a formatar o batuque aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou o Pai Kleber Diogum e se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe e nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Recadinho dado, pedido feito, roda a vinheta. Custódio Joaquim de Almeida provavelmente nunca foi chamado de Assuan-Lelê, um nome tribal africano a ele atribuído. O mais certo é que o nome Custódio Almeida tenha nascido junto com ele, no antigo Daomé, atual Benim, na cidade de Ajudá, em 1853, segundo os documentos históricos coletados pelos historiadores e segundo o relato do próprio Custódio, feito à época. Ainda segundo os historiadores, Custódio nunca teve o título de príncipe em África. Ao que tudo indica, teria vindo para o Brasil exilado. Ele chegou no estado da Bahia e, a partir daí, disse que Custódio passou a peregrinar, seguindo ao Rio de Janeiro, onde se instalou por 2 meses. Logo após, os búzios teriam lhe orientado e lhe indicado que ele rumasse para o sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, Custódio viveu em diversas cidades, tais como Rio Grande, Pelotas e Bagé, possivelmente nessa exata sequência. É importante ressaltar aqui que existem documentos históricos que comprovam que em 1882 ele já estava residindo em Porto Alegre, onde, por sinal, segundo esses documentos, ele já era reconhecido como príncipe entre todos aqueles que o conheciam. Custódio morou no bairro Cidade Baixa, que na época, dentro do contexto pós-abolição, era ocupado pela população negra. Apesar disso, o príncipe Custódio tinha contato direto e estável com a elite da cidade e era um praticante do turf, esporte que consiste na corrida de cavalos e que era frequentado, na época, exclusivamente pela alta elite de Porto Alegre. É importante ressaltar aqui que ele nunca foi escravo e nem escravizado. Antes eu citei que, a princípio, baseado em todo o material coletado pelos historiadores até o exato momento, Custódio não tinha nenhum título em África ou algo parecido. Porém, a sua vinda para o Brasil é cercada de mitos, lendas e mistérios ainda ocultos dos próprios historiadores. Algumas linhas de pesquisa sugerem que o título príncipe atribuído a Custódio seria uma prerrogativa religiosa e não um título nobre. O que, segundo os historiadores, ele soube muito bem aproveitar, por sinal, e se valer de forma incontestável e muito inteligente desse título nobre aqui no país. Custódio não sabia ler nem escrever, e mesmo assim ele se tornou o interlocutor e o mediador entre a elite gaúcha e o povo, um fato louvável, nobre e documentado. Incontestável isso. Mas vamos aqui tentar entender essa parte da prerrogativa religiosa, que lhe rendia o título de príncipe, né? Sabe-se, através do trabalho de pesquisa dos historiadores, que dentro da região do Daomé, os sacerdotes de Sapatá eram tidos como subversivos e perigosos. Porque, segundo a tradição do Daomé, Sapatá é o verdadeiro e único rei da terra. Logo, os sacerdotes filhos de Sapatá eram necessários e respeitados, pois somente eles sabiam controlar e combater a varíola.
e ao mesmo tempo eles eram muito temidos justamente por isso. Além do que, esse fato os colocava em lugar de destaque junto ao povo. O povo os idolatrava. E nessa linha de raciocínio, direcionada pelas pesquisas, podemos afirmar que, se Sapatá era o único rei da terra, seus filhos, logo, são príncipes. E adivinhe de quem que era filho o príncipe Custódio? De Sapatá. Sim, ele mesmo, príncipe Custódio de Sapatá. Então, era normal eles serem temidos pela realeza, pois além de controlar a varíola, como eu disse, e pelo seu poder magista, né, eles tinham o povo ao seu lado. Logo, era costume exilá-los, pois, na verdade, temiam matar um filho de Sapatá e a ira do orixá recair sobre o matador, né, quem tivesse matado aquela pessoa. Então, teria sido esse o caso do príncipe Custódio. E seria essa também a explicação para o seu exílio, e também a explicação do motivo dele se mudar tantas vezes de endereço, de cidade e de estado aqui no país. Fora a religião agora, na sociedade civil, ele ganhou notoriedade por ser tanoeiro e também por ser treinador de cavalos, fato que acabou lhe conduzindo ao turfe, né? E o que lhe abriu as portas para frequentar a mais alta sociedade gaúcha na época. E isso é notório, sabido e documentado. Porém, é preciso dizer que ele não era um homem rico. Era, no máximo, classe média. Agora, na religião. Na religião, todos conhecem a história do Bará do Mercado atribuída ao príncipe Custódio. Porém, agora, segundo a oralidade dos nossos mais velhos, que lamentavelmente cada vez são menos consultados, estão menos em desuso e estão quase em esquecimento dentro do batuque, diga-se de passagem, mas segundo a oralidade dos nossos mais velhos, a história do Bará do Mercado não é bem assim como nós a escutamos. Que o príncipe Custódio assentou o Bará para o progresso da cidade de Porto Alegre e para a solidificação do batuque aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, segundo a oralidade, o Bará nem foi no centro do mercado público, onde hoje existe um mosaico que todos nós visitamos quando vamos a Porto Alegre. Não foi lá. O Bará do Mercado foi assentado porque, devido a algumas questões um pouco obscuras na época envolvendo o príncipe Custódio, ele estava em vias de ser extraditado de volta para o seu país de origem, na África. E ele não cogitava nem em sonho a ideia de voltar para a África. Então ele fez, mediante um ritual religioso para si, e para se proteger, logicamente, né, de uma possível extradição, o assentamento de 7 barás para cercá-lo e garantir assim a sua permanência em Porto Alegre. Fugir do exílio, evitar o exílio. O primeiro bará-assento, na verdade, foi de fato o Bará do Mercado, porém não no meio onde fica o mosaico, mas mais exatamente no início da alameda que dá para a atual Avenida Júlio de Castilhos, onde inicialmente era o primeiro contato com a terra de quem chegasse a Porto Alegre de barco, e onde também, em consequência, seria o local por onde o príncipe Custódio seria levado e extraditado, caso fosse extraditado, é claro. E os outros 6 barás, onde foram assentados? A oralidade dos nossos mais velhos nos ensina que eles foram centros nos seguintes lugares da cidade de Porto Alegre. O primeiro, todos sabem, no mercado público, logicamente. O segundo, na Redenção, um antigo ponto de referência e resistência do povo negro. O terceiro, pasmem os senhores, mas foi centro no Palácio Piratini, com a permissão e com aval de Borges de Medeiros, de quem o príncipe Custódio, por sinal, era conselheiro. Lembram que eu disse que ele fazia o intercâmbio entre a elite e o povo? Isso é notório e sabido. O quarto foi na igreja de Santo Antônio.
O quinto, na Igreja do Rosário. E eu abro um parênteses agora para dizer para vocês que eu ainda pretendo fazer um vídeo somente sobre a Igreja do Rosário e a sua importância para nossa história. Fecha parênteses. O sexto foi centro na rua João Alberto, na residência de um homem chamado Joaquim Felizardo, onde hoje, por sinal, existe um museu com o mesmo nome dele. Mas, afinal de contas, quem é esse Felizardo? Que ninguém sabe. Pois é, ele era, se não o maior, um dos maiores nomes da nobreza e da elite de Porto Alegre na época. Aí já destacamos mais uma vez a importância do príncipe custódio na época. E o sétimo, como todo batuqueiro deve saber, o sétimo foi centro na casa do próprio príncipe custódio, na Cidade Baixa. Se isso é lenda, fato ou mito, o fato é o seguinte: o príncipe custódio nunca foi extraditado. E é o grande precursor e baluarte da nação de Jeje dentro do batuque afro-gaúcho. Outra peculiaridade sobre o príncipe custódio é que, de fato mesmo, sabe-se que ele aprontou apenas 3 filhos de santo. Porém, esses 3 perpetuaram a nação de Jeje, Brasil afora, e até fora do Brasil. O príncipe Custódio faleceu no dia 28 de maio de 1935, às 4 horas da manhã, em sua residência na rua Lopo Gonçalves, número 498, aos 104 anos, na cidade de Porto Alegre. Nesse mesmo endereço, onde ele por anos realizou seus atendimentos, seus rituais e as suas famosas e tão noticiadas pelos jornais da época, festas de batuque que duravam há mais de 3 dias. A notícia do seu falecimento foi manchete em jornais aqui do estado e também em jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Entre os seus descendentes mais ilustres, podemos destacar aqui João Correia de Lima, o pai Joãozinho do Exubi, o maior responsável pela expansão do batuque no Uruguai e na Argentina. Também podemos citar pai João Vó de Oxum, pai Tião de Bará, mãe Catarina de Ogum, pai Zé da Saia de Xangô, pai Pirica de Xangô, pai Nelson de Sobô, pai Vinícius de Oxalá, do Maia, entre tantos outros que poderíamos citar aqui. O batuque, meus irmãos, é cheio de histórias lindas como essa, que eu acabei de contar, essa pequena fração da história magnífica e enigmática do príncipe Custódio, que, se era príncipe ou não, o fato é que ele é um dos maiores baluartes do nosso batuque. Esse texto é fruto de um trabalho de uma parceria do Heranças Afro com os historiadores Giovanni Scherer e Vinícius de Aganju, e também com o professor de História e Babalorixá, Denis Jodé. E nós, do Heranças, ainda contamos com a colaboração cirúrgica e sempre precisa e com a revisão de textos do nosso consultor sobre o batuque tradicional, pai Mozart de Iemanjá, sacerdote à frente da Casa de Iemanjá Axé 11 de Maio, que colabora conosco sempre que possível. Gente, conhecer as origens do nosso batuque é a melhor maneira de praticá-lo, é a melhor maneira de defendê-lo. Como nós sempre falamos aqui na página e não custa repetir, o saber, ele não ocupa espaço. Vem por Heranças.